A gente vai conhecer arrays em JavaScript. O que é um array? O array, um array, é uma estrutura de dados muito usada em JavaScript. E como a gente viu no episódio passado, o que é estrutura de dados? É uma forma de organizar informações em JavaScript. Tá? Enquanto que em objetos você organiza a informação através de pares de chave e valor, ou propriedade e valor, um array em JavaScript nada mais é do que uma lista de valores. Olha só, vou escrever para você, lista de valores. Isto é um array em JavaScript, tá? Antigamente, as pessoas usavam uma coisa muito tecnológica chamada papel para anotar à mão. Quando eu ia no supermercado, eu levava uma lista. Para lembrar o que eu tinha que comprar. E aí na minha lista eu tinha mais ou menos isso aqui. Era abacaxi, maçãs, que mais? Torradas. Mas era mais ou menos isso, né? Um abacaxi gelado de manhã é da hora demais. E aí, como que essa lista de compras pode ser representada em JavaScript? É o seguinte, para criar um array em JavaScript, você vai inserir par de colchetes e os valores que a gente coloca dentro de um array são chamados de itens ou elementos. E esses itens, eles vão dentro dos colchetes, separados por vírgula e espaço. Então, eu posso ter um array, por exemplo, abacaxi, um array com uma string maçã e uma outra string torradas. Isso é um array em JavaScript. Vou atribuir esse array para uma const compras. Tá bom? Como que você visualiza essa lista que a const compras está armazenando? Bom, se eu usar compras aqui, isso já vai me retornar o array, mas como eu quero visualizar, eu vou inserir console.log, compras. Se eu salvar, está aqui o array exibido no console, e se eu expandir, estão aqui os itens do array. Esse 0, 1, 2, vou explicar daqui a pouco para vocês, tá? Então tá aqui, meu array de compras. É assim que eu represento uma lista de compras em JavaScript, tá? Deixa eu só ligar o ar. Tá na hora de ligar o ar. Começou a esquentar. Lembra que eu mencionei nos episódios passados que colchetes iriam ser úteis no futuro? Pois é, olha só. Como que eu acesso um único item em um array? Você pode acessar o item de um array com a mesma sintaxe que você acessa um caractere de string, que é nome do array. Vou escrever aqui primeiro. Nome do array, colchetes, posição do item. Tá? Então, posical. Essa é a sintaxe para você acessar um item em um array. Quando eu falo posição, é a mesma coisa que index. Posição e index são sinônimos, tá? Então, se eu falar index, é a mesma coisa de falar posição e vice-versa. E aqui, o que acontece? A contagem da posição que eu insiro dentro desse colchetes é zero based. Zero based. O que isso significa? Começa em zero. Então aqui eu preciso inserir o index do item no array que eu quero buscar. E essa contagem aqui, ela começa em zero.
Isso significa que, se eu inserir aqui o nome do array compras, colchetes 1, eu vou acessar o primeiro item do array? Não vou. Por quê? Porque para acessar o primeiro item do array, eu vou inserir 0. Porque essa contagem aqui dentro dos colchetes é zero based, tá? Não se esqueça disso, eu vou até fazer aqui para você. Essa contagem, é muito grande isso aqui. Essa contagem aqui dos colchetes zero based, tá um Z aqui bem grande para você lembrar. Tá? A contagem aqui dentro desse colchetes começa a partir de 0. Beleza? E aí, essa expressão já retornou o primeiro item do array. Ou seja, essa expressão retornou o quê? O item que está no index 0 do array, que é qual? Abacaxi, neste caso. Por quê? Porque se essa contagem aqui começa em 0, abacaxi é o item 0, maçãs é o item 1 e torradas é o item 2. Bom? Então lembre-se, aqui dentro desse colchetes a contagem sempre começa em 0. Como que eu visualizo o item que essa expressão retornou? Eu posso, por exemplo, inserir um console.log que recebe essa expressão, está aqui a string abacaxi, ou eu posso, por exemplo, armazenar em uma const a item que recebe o nome do array, colchetes e o index do item que eu quero pegar, e aí aqui embaixo eu faço console.log, não era isso, item, tá aqui, abacaxi, beleza? O que eu faço para acessar o terceiro item do array? Mesma parada. Eu vou inserir nome do array, colchetes, e qual que é o terceiro item do array? Em que posição que ele está? Ele está na posição 2. Lembra? 0, 1, 2. Então, se eu inserir 2 aqui, essa expressão vai retornar torradas, e se eu visualizar ela no console, torradas é exibida no console. E aí, o que pode ser inserido dentro desses colchetes aqui? Muito importante você saber, tá? O que eu posso inserir dentro desses colchetes? Seguinte, aqui dentro eu posso inserir qualquer expressão, vou botar um E aqui bem grande, expressão que resulte no index que eu quero obter, no index do item que eu quero obter, tá? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, se eu colocar 1 mais 1, o que vai acontecer aqui? Essa operação que está dentro do array vai ser executada primeiro, tá? Então, isso aqui vai ser executado primeiro, vai resultar em 2, e como resultou em 2, compras colchetes 2 vai ser executado, né? E o 2 ali está referenciando o quê? O item torradas, que está no index 2. Então, se eu mostrar, exibir isso no console, está aqui. Tá? Então, essa expressão entre os colchetes é executada primeiro, e o retorno dessa expressão é inserido aqui dentro dos colchetes, por baixo dos panos, e essa expressão é executada. Beleza? Outra coisa, você também pode substituir um item desse array, aqui após a declaração dele. Tá? Para substituir um item em um array, você precisa sobrescrever o item que está em uma determinada posição no array. Então, se você quer substituir o primeiro item, que é o abacaxi, esse item está na posição
0. Então eu vou escrever nome do array, colchetes, index do item, que nesse caso é 0, recebe e o valor que eu quero atribuir, que pode ser, por exemplo, sei lá, limão. Quem trocaria um abacaxi por um limão, né? Mas tá aqui, o limão. E aí, como que você confirma se esse novo valor foi atribuído como primeiro item do array? Bom, aqui nessa linha você está atribuindo, aqui embaixo você acessa através de nome do array, colchetes index, você acessa o item. Como essa expressão retorna o item do index 0, eu vou fazer console.log, tá aqui o item do array, tá? E aí, se você quiser visualizar o próprio array no console, é só referenciar aqui ele no console.log. E tá aqui o limão como o primeiro item do array. E aí, imagina que ao invés de substituir o primeiro item, agora eu quero adicionar esse item limão como quarto item do array. Ou seja, ao invés de sobrescrever um item do meu array, eu quero adicionar um item nesse array. Como que eu adiciono um item em um array? Olha só, lembra que este item está na posição 0, 1, 2. Isso significa que para eu adicionar limão no index 3, eu tenho que vir aqui e substituir esse 0 por 3. Se eu salvar, agora limão está como último item do array, foi adicionado nesse array. Tá? E aí, como que eu acesso esse novo item? Mesma coisa, nome do array, colchetes, index do item. Essa expressão retornou o item que está no index 3, se eu exibir ele no console, está aqui, o limão. Beleza? Denner Aladdin, no array deve usar aspas simples ou dupla? Nenhum. Você está falando aqui por eu estar adicionando uma string? Eu, como convenção, gosto de usar sempre, quando tem string no meu código, eu gosto de usar aspas simples. Como eu falei no episódio 1 ou 2, por quê? Porque quando eu uso aspas simples, eu não preciso ficar pressionando shift e aspas. Tá? E além do que, eu acho esse tipo de aspa que carrega mais a string visualmente. Eu gosto mais, prefiro usar aspas simples. Tá bom? Então não é que no array tem que usar aspas simples ou duplas. Toda vez que eu tenho uma string no meu código, que eu estou criando uma string, eu prefiro usar aspas simples. A não ser que ela tenha que ser uma template string, né? E aí, se for template string, você vai precisar, geralmente você vai usar template string quando você precisa concatenar ou interpolar algum valor na sua string, e aí você usa crases, como foi mostrado nos episódios anteriores. Mas tá aqui, essa é uma das formas de adicionar um item em um array, tá? Nos próximos episódios aqui do aquecimento, a gente vai ver formas mais dinâmicas de adicionar um item em um array. Uma delas vai ser o método push. Mais à frente eu vou explicar o que é método também. Tá bom? E aí, importante também. Da mesma forma que eu mostrei no episódio passado que você pode ter um objeto vazio no seu código e preencher esse objeto no decorrer do seu código, o array também pode ser um array vazio. Da mesma forma que é possível ter ou criar objeto vazio, é possível criar array vazio ou com poucos itens e preencher esse array posteriormente. Olha só, eu posso declarar um array vazio aqui, se eu der um console.log, tá aqui o array vazio, né? E aí, depois de eu declarar esse array, no decorrer do meu código, como que eu adiciono itens nesse array? Mesmo esquema que eu acabei de mostrar. Nome do array, colchetes, e aqui eu vou inserir o index 0, porque o array está vazio, então eu vou inserir um item na primeira posição do array, que vai ficar no index 0.
e vou inserir abacaxi. Como que eu visualizo o array com um novo item? Posso inserir console.log compras colchete 0. Está aqui o novo item. Se eu remover o colchete, está aqui o array com o item que eu estou adicionando aqui na linha 3. Só um minutinho, galera. Mas está aqui o meu array com o item que eu adicionei na linha 3. Beleza? Recomendações, né, para nomear array. O que eu recomendo? É interessante que o nome da const que armazena o array seja substantivo, e geralmente, sempre que fizer sentido, deixe no plural. Tá? Então aqui, compras é um substantivo que está no plural. Se você nomear seus arrays dessa forma, isso vai tender a deixar o seu código mais legível. Então, sempre que for nomear um array, checa se faz sentido, e na maioria das vezes vai fazer, você nomear ele como substantivo e plural. Por exemplo, compras, aí eu tenho aqui pão, abacaxi, e aí eu tenho um array, deixa eu pensar, números ímpares, que recebe um array com os números 1, 3, 5, ou uma const editores de código, que recebe um array que contém VS Code, contém Nelvim, contém Sublime Text. Que mais? Const bandas de rock. Aí tá, opa, aqui, Led Zeppelin. Que mais? Pink Floyd. Que mais? Vamos pôr um Black Sabbath. Percebe o padrão nos nomes desses arrays? Tem alguém que curte essas bandas aqui? Além do Marcelo? Percebe o padrão nesses nomes, galera? Todas as consts, elas foram nomeadas com substantivo e plural. E essa é a minha recomendação para nomear arrays. Sempre que possível, use substantivo e plural. Isso vai tender a deixar suas consts que armazenam arrays mais legíveis, tá? Outra coisa importante saber também, geralmente um array ele vai tender, não é uma regra, mas ele vai tender a conter itens do mesmo tipo. Lembra que em JavaScript a gente tem tipos primitivos e objetos. E aqui, o array ele vai tender a conter itens do mesmo tipo de valor, ou mesmo tipo de dado, tá? Então você vê que aqui as bandas de rock, esse array é composto só por strings, esse já é composto por números. Então esse vai ser mais ou menos o padrão que você vai encontrar. E aí vem a pergunta, né, que já fizeram aqui no chat. Roger, quando usar array e quando usar o objeto? Essa é a pergunta de milhões, não é verdade? Eu vou te falar, a resposta só vai ficar clara conforme você for praticando. Mas eu já posso te mostrar algumas ideias que podem ajudar a ir clareando o que você vai entender conforme você pratica. Então vamos lá, olha só. Vamos recapitular. O que é um objeto? O que é um objeto? Um objeto, eu vou até desenhar aqui para você. Um objeto é um agrupamento, vou colocar um A aqui bem grande. Um objeto é um agrupamento de características de alguma coisa. Então, quando que você vai usar o objeto? Você vai usar o objeto quando você precisa agrupar características de alguma coisa.
podem ser características de uma pessoa, uma série, um jogo, um produto, um usuário da sua aplicação. Quando você precisa agrupar características de alguma coisa, a tendência é que essas características elas vão estar agrupadas em um objeto. E a gente viu que essas características em um objeto são chamadas de quê? P bem grande aqui, propriedades. Propriedades que consistem em pares de chave e valor. Então, uma propriedade em JavaScript... Ixi, agora o desenho voltou. Então, uma propriedade em JavaScript, ou um objeto em JavaScript, ele consiste em pares de propriedade e valor, ou chave e valor. Tá? Já vou mostrar isso na prática, segura um pouquinho. Quando que você vai usar array? Socorro. Quando que você vai usar array em JavaScript? Você vai usar array quando você precisa de quê? De uma lista. Só. É só isso. Isso aqui é um L, tá? Não sei se ficou claro. Mas você vai usar array quando você precisa de uma lista. Vamos ver um exemplo. Alguns exemplos práticos de como que isso vai acontecer no nosso código. Olha só. Através desses exemplos eu acho que você vai sacar que são duas coisas fundamentalmente diferentes. Eu tenho uma const que eu vou armazenar um jogo. Esse jogo vai ser um objeto The Last of Us Part 2. Poderia ter escolhido um jogo com nome menor, mas fã é uma pessoa complicada. E o ano é 2020, tá? Olha só, aqui eu tenho um objeto que agrupa o quê? O que esse objeto está agrupando? Ele está agrupando características. Características de um jogo. Nome é uma característica de um jogo, ano também. Tá? Agora, como que seria a representação? Como que seria a representação desse jogo se a estrutura de dados escolhida fosse um array? Eu posso ter aqui uma const, vou colocar informações jogo, só para não ter duas consts com o mesmo nome, dá pau. E aqui eu vou ter o nome do jogo, The Last of Us Part 2. E aqui eu vou ter o ano do jogo, né? E aí aqui vem uma parada muito importante, só para você sacar. Como que você pesquisa pelo ano do jogo nessas duas estruturas? Bom, se eu quero pesquisar no objeto, eu faço jogo, ponto nome da propriedade, que é ano, não é verdade? Agora, se eu for buscar o ano no array, eu vou ter que inserir informações jogo, colchetes, e aqui começa a complexidade. Aqui começa a complexidade. Ah, Roger, mas é só usar colchetes 1. Tudo bem. Só que nesse exemplo você sabe exatamente em qual posição no array o ano do jogo está. Mas na maioria das vezes não vai ser assim. Na maioria das vezes você vai lidar com arrays com vários itens. Vários itens. E aí, se você quer pegar esse item oi aqui no final do array, complicado, né? Você escrever essa sintaxe de colchetes e ficar contando o index para pegar esse item aqui. Tá? Então, na maioria das vezes você vai lidar com arrays com vários itens e aí vai ser inviável. Depender de saber a posição do item para obter ele, para acessar ele.
tá? Então, quando você só precisa pesquisar pela informação, sem depender da ordem dela, aí, objeto é uma estrutura de dados mais adequada. Sem mencionar que jogo pontuando, ler essa expressão é mais legível que ler um colchetes aqui com um número. Beleza? Aí você pode falar, Roger, mas eu posso armazenar em uma const aqui, ano, jogo, eu posso armazenar isso aqui em uma const. Pode, mas é mais trampo. E um trampo desnecessário. Então, a forma de pesquisar nessas estruturas de dados, elas contam muito, tem muito peso na hora de você escolher entre uma delas. Em objetos, você pesquisa pelo nome da propriedade. Em arrays, você pesquisa pela posição do item. Lembrando, quando que você vai usar objeto? C grandão aqui, características. Quando você quer ou precisa agrupar características de alguma coisa. Quando que você vai usar array? Você vai usar array quando você precisa de uma lista. Você precisa de uma lista de alguma coisa. Tá? Tipo a lista de compras, que eu dei o exemplo agora há pouco. Você vai usar array só quando você precisa de uma lista. Fechou? Entenderam a ideia? Cássio Ferreira, se colocar um item na posição 5 com ele vazio, geralmente você não vai precisar fazer isso, tá, Cássio? Não faz muito sentido você ficar declarando vazio e aí ficar fazendo mais ou menos... Cara, eu não me lembro de uma situação em que eu tive que fazer esse tipo de coisa aqui, né? Então, 0, 1, 2, 3. Falar a verdade, eu nem sei se isso aqui funciona, tá? Nem sei se isso aqui funciona porque nunca precisei fazer. Mas tá aqui. Isso aqui é um... Só existe o item na posição 3 do array. E aqui ele declarou 3 slots vazios. Você vai usar isso aqui no seu dia a dia? Jamais. Não vou dizer jamais, vou dizer que eu nunca precisei, nunca vi ninguém precisar fazer isso, tá? Não na criação do array, talvez você pode ter visto em destructuring, que é outra parada. Mas aqui na criação do array, não. Plínio Araújo, bom dia, bom dia. Boa noite, Plínio, seja muito bem-vinda. Meus arrays transformam para objeto para facilitar e uso o array só para listar alguma coisa que não precisa trabalhar muito. Essa questão de transformar array em objeto tem que ver, tá? Tem que ver o caso a caso. Geralmente, quando a gente fala de transformação de dados em JavaScript, ou manipulação de dados, tratamento de dados, geralmente é mais fácil você começar manipulando com um array do que com um objeto, porque array você tem muito mais possibilidades para percorrer esse array, para acessar cada item do array. Você tem muito mais métodos de array na linguagem do que de objetos. Por quê? Porque um é pior que o outro? Não, é porque array, um dos propósitos de array em JavaScript é para você percorrer os itens dele e transformar esses itens de alguma forma, né? Então, é isso. Muito importante também, isso aqui é fundamental você sacar. É importante você ficar ligado sobre como array e objeto se relacionam. Um array pode ser uma lista de qualquer tipo de dado, tá? Então, o que acontece? Um array ele pode ser uma lista, por exemplo, vamos colocar números ímpares. E aqui eu tenho um array de números. Um array ele pode ser um array de séries. E aqui eu tenho Chernobyl, tenho Breaking Bad, tá? Só que um array
Também pode ser, por exemplo, uma lista de objetos. Um array pode ser uma lista de objetos. Olha só. Aqui, se eu quiser deixar essas séries mais detalhadas, eu vou quebrar aqui embaixo, vou declarar um objeto. Primeiro eu vou declarar aqui, só para vocês sacarem. Vou declarar um objeto com nome, uma propriedade nome, que vai receber Chernobyl, e uma propriedade ano, que vai receber 2019, tá? E aí eu vou quebrar a linha aqui, só para ficar mais fácil da gente ver. E aí aqui embaixo, ou no próximo item desse array, eu posso ter um objeto nome, que é o nome de outra série. Então esse objeto, ele representa a série Chernobyl, e esse objeto vai representar a série Breaking Bad. E o ano dela é 2008. Percebe a relação entre agrupar e listar? Conjuntos de agrupamentos? Esse array está listando objetos. Então este array é uma lista de objetos. E cada objeto é um conjunto de características de uma série. Cada objeto representa uma série. Você vai ver muito esse tipo de estrutura no seu dia a dia, de array armazenando vários objetos. Isso é muito comum. E aí, como que eu faço para obter, por exemplo, o nome da segunda série desse array? Mesma parada. O nome do array, colchetes, e aqui eu especifico o index do objeto que eu quero pegar. Esse objeto está no index 0, esse aqui está no index 1. Então, se eu quero obter a segunda série desse array, que é Breaking Bad, eu passo o index 1. E aqui, com essa expressão, lembrando, eu já tenho acesso ao array, ao objeto. E aí, se eu quiser obter o nome dessa série, vem aqui, ponto, e o nome da propriedade. Porque, já que essa expressão está retornando o objeto, eu posso acessar uma propriedade desse objeto inserindo a notação de ponto. Ponto, nome. Tá bom? E aí, se eu salvar, está aqui. Por quê? Essa expressão retornou o objeto e eu estou encadeando nesse retorno a propriedade nome. Beleza? E aí, muito importante, vocês veem que eu estou usando console.log toda hora, né? Use e abuse do console.log para ver se o retorno das expressões que você está escrevendo está retornando o que você espera. Não dê por garantido que o código que você escreveu está funcionando como você espera, nunca. Sempre use console.log para visualizar as suas expressões e o retorno dessas expressões. Não seria possível chamar um array com um nome, né? Tipo, deixa eu ver isso aqui. Os emojis veio junto do chat. Não. Isso aqui não faz sentido porque o colchetes aqui, ele espera o index do item que você está buscando, tá? Ou o index do item que você está criando. Então, esse colchetes aqui, neste caso, para array, e mais à frente no aquecimento a gente vai falar sobre essa notação de colchetes em objetos, que é um caso diferente disso aqui, mas para array, esse item aqui, esse colchetes, ele sempre vai esperar um number, tá? Ou uma expressão que resulte em um number. Porque ele precisa disso para ou criar ou buscar a propriedade no array. Tá? Então isso aqui não, para o JavaScript, isso aqui não faz sentido. E mais à frente, a gente vai ver formas mais dinâmicas de buscar dados em arrays, tá? Até lá, é importante você entender como fazer esse tipo de coisa de forma mais manual mesmo, como a gente está fazendo aqui.
Esse tipo de conhecimento vai ser a base para você fazer coisas mais dinâmicas que eu vou mostrar em episódios mais à frente, tá? E se você quiser obter só o primeiro caractere do nome da série, como a gente viu no episódio de ontem, colchetes 0. Tá aqui. E se você quiser modificar a propriedade ano do segundo item desse array, olha só. Como que eu acesso o segundo objeto desse array? Nome do array, colchetes, index do objeto que eu quero buscar, que é 1. Eu quero modificar a propriedade ano desse objeto que essa expressão está retornando, que é esse objeto aqui. Como que eu faço? Nome da propriedade, recebe, e aí, para qual ano que eu vou mudar? Vou mudar para, sei lá, 2009, tá? E aí, se você lembra do episódio de ontem, essa aqui é a sintaxe para reatribuição de valor de propriedade de objeto, depois que ele é declarado, né? E aí, como que eu comprovo que essa reatribuição funcionou? Eu vou visualizar esse objeto no console. Então tá aqui séries colchetes 1. O ano agora está 2009. Se eu quiser visualizar só a propriedade, ponto ano. Sacou? E se eu quiser adicionar uma nova propriedade nesse item do array? Ou seja, no segundo item desse array. Novamente, mesma parada. E ó, eu tô escrevendo do zero isso aqui toda hora para que sirva de exemplo para você. Porque se você está no começo, quanto mais você se habituar a digitar os comandos, mais rápido você vai tender a criar memória muscular. Você não vai ser uma daquelas pessoas que ficam, eu não consigo fazer as coisas sozinho. Parte disso vem da falta de memória muscular mesmo. Então, se eu quiser adicionar uma propriedade emissora aqui no segundo item desse array, mesma parada, nome do array, colchetes, index do item que eu quero buscar, que é o 1, que é o segundo objeto. Isso aqui já me retornou o objeto. E aí, para eu adicionar uma propriedade emissora, eu vou usar o sinal de atribuição e vou inserir HBO. Se eu visualizar séries colchetes 1 agora, tá aqui a emissora criada no objeto. Outra coisa muito importante também. Se um array, eu disse agora há pouco que um array pode ser uma lista de qualquer tipo de dado. Não é verdade? E aí eu comecei a explicar esse exemplo aqui com objetos. Se um array pode ser uma lista de qualquer tipo de dado, ele pode ser, por exemplo, o quê? Um array de arrays. E eu sei que pode parecer que eu estou sendo um pouco repetitivo nisso, mas é importante você sacar a dinâmica entre essas estruturas de dados, a dinâmica entre array e objeto e como elas podem se entrelaçar e como você pode aproveitar a versatilidade dessas estruturas. Um array pode ser, por exemplo, um array de arrays. Olha só, eu tenho aqui um array que eu vou chamar trimestres, recebe um array. Aqui, dentro desse array, eu vou ter outro array. Janeiro, fevereiro, março. Aqui, eu vou ter um outro array. Já tem esse código aqui, eu vou poupar o tempo de vocês me verem digitando. E aqui eu vou ter um outro array com outro trimestre. Olha só. Quando você tem um array de arrays, a gente chama esse tipo de array de array multidimensional. Ou array ou aninhamento de array. Tá bom? E aí, como que eu acesso, por exemplo, a string agosto desse array? Trimestres, colchetes, o index
do item que eu quero pegar, que é o último item desse array, que está na posição 2. E aqui, se eu já exibir isso aqui no console, está aqui o último item do array trimestres. Se eu encadear um colchetes aqui, como essa expressão me retornou o último item ali, julho, agosto, setembro, aqui eu posso pegar, acessar um item desse array, através da sintaxe de colchetes. Está aqui agosto. Como que eu acesso o primeiro item, primeiro caractere da string agosto? Se essa expressão está retornando a própria string, eu posso encadear nessa string colchete 0, para pegar só o A. Como que eu adiciono nesse array trimestres os 3 meses que faltam? Mesma parada, nome do array, colchetes, index do item que eu quero inserir, que nesse caso o array tem 3 itens, então vai até o index 2, eu quero adicionar um item no index 3. Se eu adicionar o oi aqui, só para vocês visualizarem, tá aqui, trimestres, tá com um oi ali no final. Só que eu quero adicionar um novo array. Com o quê? Com os meses restantes, com o trimestre restante. Então, outubro, novembro, dezembro. Não é isso? Se eu salvar agora, eu vejo aqui outubro como o último item do array. Outubro, novembro, dezembro, né? Se eu pegar só o colchetes 3, só o index 3, está aqui o array que foi adicionado como último item do array trimestres. Show, galera? Outra coisa importante, tá? Você saber. E aqui a gente já vai voltar para o objeto. Olha só. Como você viu agora que arrays, eles podem ser uma lista de qualquer tipo de dado, propriedades de objetos também podem armazenar qualquer tipo de dado, tá? Então, se propriedades de objetos podem armazenar qualquer tipo de dado, elas podem, por exemplo, armazenar o quê? Arrays. Então, um exemplo de um caso onde isso faz sentido. Pokémon recebe um objeto com um nome que vai ser Charizard, e ele vai ter a propriedade tipos, que recebe um array com os tipos do Charizard, que são o quê? Fogo, voador. O que é mais forte que um bicho que cospe fogo e voa? E aí, como que eu acesso aquela string voadora ali? Como que eu acesso o tipo ali com a string voador? Mesma parada, vou inserir a expressão, o nome do objeto. Então, para pegar algum valor de uma propriedade, eu insiro ponto, nome da propriedade, que é tipos. E aqui, tipos está retornando um array, está retornando esse array. Como que eu pego o segundo item de um array? Colchetes 1. Tá? E aí, se eu visualizar isso no console, tá aqui. Voador. Só para vocês terem uma ideia da complexidade da relação de objeto e array, e como isso pode ser complexo e pode ter várias e várias camadas, deixa eu abrir uma parada aqui para vocês verem. Olha só, isso aqui é um endpoint de uma API, da API de Pokémon, chamada PokéAPI. Aqui, pokeapi.co. O que é isso aqui? E se você abrir essa URL, esse link, ou qualquer link da pokeapi.co e não ver bonitinho assim igual tá no meu, é porque no meu eu estou usando uma extensão, tá? O nome da extensão, para visualizar
JSON se chama JSON Viewer. Essa extensão aqui, ó, JSON Viewer, tá? Estou usando essa extensão para visualizar. Mas o que eu quero mostrar aqui para vocês? Eu vou dar um fold aqui. E Roger, eu não sei o que é JSON. JSON é uma string em formato de objeto JavaScript. Por enquanto, faz de conta que isso aqui que você está vendo é um objeto JavaScript, tá? Olha a complexidade entre essas relações de objeto e array. Olha só, aqui você tem um objeto que contém uma propriedade que armazena um array, que armazena objetos. Dentro desses objetos eu tenho arrays aninhados. Deixa eu ver se eu acho mais aqui. Aqui o tanto de array tanto de objeto que a propriedade moves desse objeto contém, que esse array contém, né? O que mais? Então no dia a dia você vai aqui o objeto types que é um array de objetos. Dentro desse objeto você tem uma propriedade type que armazena um outro objeto que armazena duas propriedades. Então, no dia a dia você vai precisar sacar como obter propriedades desse tipo de objeto que pode ter vários e vários níveis de outras propriedades. É por isso que eu estou batendo nessa tecla, demonstrando como você acessa ou adiciona propriedades e arrays dentro de um objeto ou dentro de um array. Beleza?